No mundo corporativo ainda tem muita gente que acredita que ser líder é nunca demonstrar dúvida, medo ou fragilidade. Mas e se a verdadeira força de um líder estiver justamente na coragem de se mostrar humano? Hoje eu tenho o privilégio de conversar com um líder que não veste armadura para liderar. Ele lidera com verdade, com escuta ativa e presença real. Estamos falando de um executivo que ocupa uma das cadeiras mais exigentes do mercado, mas que não abriu mão da sua autenticidade no caminho. Bem-vindos e bem-vindas à terceira temporada do Long Vision Talks, o seu podcast para dialogar com gigantes. E a voz de hoje aqui comigo é dele, André Turqueto, CEO da Veloy. André, seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra estar com você aqui, cara. Pô, Edu, alegria demais estar aqui com você, né? A gente faz um tempinho que a gente não se via, né? Verdade. Que bom. Pô, obrigado pelo convite. Que é isso. Vamos lá, deixa eu trazer um pouco da tua biografia para o pessoal que não te conhece, te conhecer um pouco mais. André tem uma sólida trajetória na indústria financeira, meios de pagamento e serviços. Atuou em grandes bancos como Citibank, Bank Boston e Itaú e foi sócio-diretor da BlackRock para a América Latina. Em 2014, se juntou ao Grupo Elopar, a holding que tem Bradesco e Banco do Brasil como sócios, como diretor executivo da Lelo. Em 2021, assumiu também o comando da Veloy como CEO. Atualmente, acumula a presidência da ABEPAM, Associação Brasileira das Empresas de Pagamento para Mobilidade. É isso, André? É isso aí. Que trajetória, hein, cara? Essa biografia aí, né? Vou copiar e colar. Pô, a gente se conectou, eu acho que logo após da pandemia, quando a gente fez um trabalho dos 5 comportamentos da equipes coesas. Na época, você estava junto com o time da Alelo, do Cesário, toda aquela equipe maravilhosa. E foi uma conexão muito instantânea, né, cara? Eu, de bate-pronto, me conectei muito, não só com o time todo, mas muito com você. Depois eu trago, acho que talvez qual foi a grande conexão. Mas conta para nós um pouquinho dessa tua trajetória profissional e essa tua liderança hoje da Veloy. Como é que foi chegar até aqui? Quais foram os momentos mais marcantes que te trouxeram até a cadeira de CEO da Veloy? Pois é, Edu, você falou um negócio que é legal, né? Quando a gente se conheceu, e depois a gente chega lá, mas foi um momento, vamos dizer, de inflexão, acho que na minha carreira. Eu estava vamos dizer, empossado ali na Veloy. Era um desafio novo naquela oportunidade, quase que papel em branco, porque hoje o setor de mobilidade, né, infraestrutura, transporte, vem sofrendo uma mudança gigantesca. Verdade. Naquela época era uma grande oportunidade para mim, do ponto de vista de gestão de time, de um projeto novo, né, numa indústria que crescia muito, muita perspectiva. E diferente do que você vinha atuando. Muito diferente do que eu vinha atuando, né? Mas, ao mesmo tempo, conectado. Porque sempre a minha carreira foi forjada na indústria financeira, mas dentro vamos dizer assim, das áreas de inovação, de desenvolvimento de produto, de negócios e tal. E aquela era a oportunidade. Só que a gente estava vivendo o período pós-pandêmico, muito próximo da saída ali da pandemia. Muito próximo, então isso mexeu claramente, né, com líderes, mexeu comigo, mexeu com a equipe, no contexto que a gente estava inserido e tudo mais. Verdade. Eu acho que foi sorte a gente estar fazendo aquele trabalho, né, de gestão de liderança, né, de como que a gente repensava a cultura e tal, e eu estava com a cabeça ali muito efervescente, dizendo assim, eu estava com uma expectativa muito alta no que vinha, uma autocobrança muito grande. Então, assim, a gente se encontrou ali num momento de muita ebulição. O tema de hoje é muito liderança humanizada e vulnerabilidade. Eu lembro até hoje, quando eu recebi fazendo o briefing daquele trabalho, e eu recebi a informação, puxa, não sei se o André vai continuar, ou vai estar com a gente no evento. Eu falei, puxa, que pena, é sempre importante ter um membro da equipe. Edu, ele teve um episódio difícil recentemente aqui, se eu não me engano, um bloqueio numa apresentação, algo que você manda muito bem e faz muito bem, e aquilo mexeu com você, né? Você chegou naquele dia no treinamento sendo completamente vulnerável e se abrindo, e aquilo para mim acho que foi a grande conexão, ver a tua autenticidade, a tua coragem de trazer aquilo para o time de uma maneira tão sincera e aberta. Acho que o pessoal que está ouvindo, né, gente, eu vou dar aqui um pouco de contexto, né? E talvez aqui a gente está fazendo a história de trás para frente, o que não tem problema, porque eu acho que esse, como eu te falei aqui, foi o momento de mais ebulição e que eu
que revelou para mim que o meu caminho era de revelação, vamos dizer, era ser esse líder, vamos dizer, que não esconde, que mostra o sentimento, que fala sobre dúvida, que fala com naturalidade sobre erro, que é vulnerável. Que tem medo, que abraça, né? Mas que também não tem diferença entre quem o André é na vida, vamos dizer assim, pessoal e na vida profissional. A gente está... É o mesmo contexto. Perfeito. Fazer essa separação, essa foi uma constatação minha, emocionalmente inteligente. E não é sustentável. E não é sustentável. Por que eu estou te falando isso? E aí até falando um pouco da minha carreira. Minha carreira não foi muito diferente da carreira da maioria dos executivos. Você começa tateando, né? E na minha época, vamos dizer, acho que na sua também, a gente pegava ali e queria sair de casa, basicamente, perfeito, ter a sua subsistência, né? Começar a ganhar seu dinheiro, começar a se projetar e muita dúvida, porque você não sabe exatamente o que você quer. A gente não tem essa certeza lá atrás. Não tinha. Então você tinha assim, aquele mural de feltro verde, perfeito, com os anúncios de emprego, de estágio, de programa de trainee, aí você vai lá e aí caiu ali o primeiro trabalho que eu tive foi ser auditor. Então, acho que essa foi minha primeira encontro com lá a bifurcação. Aquela bifurcação, dizer assim, ó, eu tive essa experiência, eu não gostei, e eu falei assim, não, isso não é para mim. Aí, sim, eu entrei ali numa seara, acho que importante, né? Eu fui trainee do Banco Nacional. O Banco Nacional, na época, era uma empresa muito pujante, né? Era um banco, mas ele estava num contexto ali muito forte de inovação. Os executivos eram executivos com visões muito diferentes, né, na época. Então, aquele era um ambiente que me atraiu muito, né? E a partir dali eu comecei a fazer a minha carreira. André, você virou um financista, alguém que trabalha em core do segmento financeiro? Não, porque as minhas aptidões ali era com gente, que eu gostava muito, era com inovação, era com tecnologia, era com gestão de produtos, na área de negócio. Então, eu sempre naveguei por isso. E eu digo o seguinte, Edu, e também isso faz parte do teu processo de descoberta, né? Porque hoje você olha o passado, você entende os movimentos. Eu sempre fui um executivo empreendedor. Como eu tenho uma cabeça de empresário dentro do mundo corporativo. Eu adoro o mundo corporativo e não tenho nenhum problema de falar sobre isso. Talvez eu não fosse um empreendedor, né? Se eu tivesse que empreender fora do cenário corporativo, eu não vejo essa competência em mim. Mas é muito mais sobre a mentalidade. Mas a mentalidade, de empreendedor. Ela de fato foi um crescente e foi uma descoberta, porque era isso que eu gostava de fazer. Legal. Eu gostava de montar time, eu gostava de lidar com gente, eu gostava do novo, eu gostava de romper status quo, desafios das coisas, e a minha vida inteira foi isso. Então, não me pede para fazer mesmice, né? Porque eu não sou o melhor cara, mas eu sou um cara de disrupção, eu sou um cara de quebra de status quo, eu sou um status quo changer. Não sei se eu cheguei a comentar com você naquela oportunidade, mas é uma definição. Então, o que me atrai é gente e tá mudando o status quo. Legal. Né? Eu sou um agente de transformação. Então, é esse lugar que eu passei nessa trajetória toda, grandes bancos, de gestora. Então, experiência internacional sempre foi uma coisa que me atraiu muito, porque você tem, além de ser uma grande corporação, você tem a questão da convivência entre culturas diferentes. E quando você vai e vive isso, e não digo viver assim, trabalhar numa multinacional aqui no Brasil, não é um choque multicultural. O choque multicultural passa a ser quando você tem equipe em país, você vive aquele país, você vive a cultura, você sabe que o traço de cultura é importantíssimo para você conduzir os negócios, porque você precisa se relacionar, você precisa convencer pessoas em outra língua. Então você tem as barreiras, né? Mas você tem um aprendizado, te dá uma couro grosso, né? E amplia o horizonte, né? Você fica, como você falou, você aumenta o teu repertório. Aumenta bastante. Então, eu tive realmente, ao longo da carreira, essas oportunidades,
né? A BlackRock, por exemplo, que é a maior asset do mundo, né? A maior gestora de ativos do mundo, Sim. e que aí a gente não está falando só sobre a magnitude, o tamanho da empresa, é do alcance dela, do ponto de vista financeiro, social, político, de influência. É você viver como executivo de uma grande empresa fora do país, as conexões que você faz, né? O meio de vida. Então, isso tudo me trouxe perspectivas muito diferentes, né? Como eu atuei também em várias cadeiras, tive na área de tecnologia, né, de canais digitais. Eu vivi ali no momento, lá na transição Nacional Unibanco, 96, né, 95, 96, a transição para os modelos de internet banking, isso era totalmente transformacional. Eu estava à frente desse processo lá. Então, isso tudo, essa ebulição fez parte da minha trajetória profissional. E aí, indo, né, para o episódio, que Boa. foi esse divisor de águas, foi de verdade aquele período que foi muito doloroso, mas ao mesmo tempo foi isso de absoluta revelação. Pandemia. Eu estava acabando de assumir ali a Veloy, era muita responsabilidade. Eu estava ali com uma autocobrança muito exacerbada, altíssima. E eu fui internado na pandemia. Eu fiquei ali exatamente no momento que eu estava assumindo a Veloy, depois de 7 anos ali como diretor de negócios da Alelo. Eu fiquei 10 dias hospitalizado e aí a crise, ela vem numa coisa assim, olha, eu posso morrer. Claro. Eu sou falível. Então, eu senti muito ali o amor dos familiares, a proximidade das pessoas trabalhavam ali, que trabalham até hoje comigo, carinho genuíno, preocupação comigo, o meu medo, né? Como falei, o meu medo de morrer, o medo que essas pessoas tinham também de me perder. Com certeza. Pai, mãe, esposa, filhos, né? Gerenciar isso é difícil. Então, é aquele momento que você está ali numa cama de hospital, não entendendo o que está acontecendo direito. Naquela época, ninguém entendia direito qual seria ali o desfecho e tal. Então, isso mexeu muito comigo. E um primeiro marcador diz assim, não, realmente eu tenho que voltar essa coisa para os valores humanos. Porque é uma profissão, é um trabalho, mas é a minha vida. Com certeza. E não tem. E eu acho que não existe essa fronteira entre o que é sua vida pessoal, familiar, social e profissional. E acho que o achado também nessa coisa toda foi, a partir do momento que você vai ganhando confiança como um profissional, como executivo, você se despe desse personagem corporativo que muitas vezes nos ajuda, porque você forja algo que você não é ou alguém que você não é, para você ganhar legitimidade. Isso dá uma sensação de alívio, de liberdade gigantesca. Eu ia falar libertador, né? É libertador. Eu sou assim. O meu valor está nisso. O André é assim. O André defende esse tipo de questão. Ele tem esses ativos e isso é inegociável. A partir do momento que você não forja, não finge, não veste nenhum personagem corporativo, isso é um alavancador de carreira gigantesco. Então, você tem essa coisa que é uma crise quase humanitária, uma crise ali de alma, né? Você tem a sua vida em risco e você traz muito desses valores pessoais. Ao mesmo tempo, você está num processo ali de se despedir de personagens corporativos. Tem uma expectativa muito alta, mas também eu fui ganhando ao longo da minha vida, da minha carreira, uma autoconfiança gigantesca. Que passa por aumentar também o nosso autoconhecimento. Sem dúvida. Então, a partir do momento que você se conhece, você não veste mais um personagem corporativo e você acredita nos seus princípios e valores e você consegue claramente dizer qual é o teu território. O que te caracteriza? Que você falou muito bem, liderança humana. Esse sou eu. Esse é o meu território. Mas não é um marketing que, olha, eu vou me apropriar disso porque isso aqui vai repercutir. Não, isso sou eu. Perfeito. É o que eu de verdade acredito. Então, acho que esse foi o primeiro marcador nessa passagem para a Veloy durante a pandemia. Pouco tempo depois, né, e acho que pouco antes da gente fazer o trabalho que a gente fez, né, com a Long Vision, eu
tive um episódio de ansiedade aguda, uma crise de ansiedade ou, né, no linguajar mais leigo, uma crise de pânico. Numa coisa, pode ser um evento para CEOs e CMOs, foi em Foz do Iguaçu, se não me engano. Foi Foz do Iguaçu, em que eu estava exatamente nesse momento de ebulição, pós-pandêmico, uma expectativa exacerbada. Alta cobrança, uma intensidade de agenda muito grande e eu querendo abafar em tudo. Vai, né? Ou vai. Então, e eu não entendia direito como aquilo estava mexendo comigo, mas eu percebia, né, que o sono estava alterado, que eu tava irrequieto e tal. Aconteceu na frente ali de, sei lá, 150 pessoas, mas de um ambiente que eu valorizava muito ali. Eu paralisar ali num momento de 5, 10 minutos de pitch que eu faria ali para as pessoas, não tinha nada muito ali marcado, era para falar sobre algum evento ali importante, algum milestone, alguma entrega, alguma coisa que eu simplesmente paralisei. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. No palco. No palco. Deixa eu capitalizar nesse ponto, André, porque, cara, exige muita coragem de você vir aqui e você dividir isso comigo, com o público, porque essa coragem, né, passa por isso que você está trazendo de se conhecer e saber que somos infalíveis, vai acontecer. Então, acho que fica aqui até acho que um exemplo para quem nos escuta, pode acontecer com qualquer um. Independente da tua posição, do teu cargo. É por isso que a gente precisa se cuidar, se conhecer e não cruzar essa linha. Mas vai lá, voltei pro evento, 150 pessoas, CEOs, e parece que assim, e é horrível. É uma sensação muito ruim, porque eu me lembro que eu falei assim, conheço aqui, sei lá, 30%, né? E tem uns 70% da audiência que, pô, cara, pessoas do meio, são formadores de opinião e tal, pô. Então, eu me lembro que eu tava nessa coisa. Mas a sensação no momento, ela é horrorosa. Parece que cada vez que você fala e você fala coisas desconexas, primeiro vem uma paralisia, depois começa a falar coisas desconexas, aí se você tem flashes ali das pessoas, as pessoas estão assustadas porque não estão entendendo o que você está passando ou o que você está falando, e aí é como se você tivesse uma visão de cima, vendo você mesmo, se afundando cada vez mais. Então aquilo ali tem uma semiconsciência, você sabe que você está naquela situação, você não tem o controle nenhum e você está se vendo afundando. Até as pessoas ali não tinham a reação, a capacidade de lidar com aquilo era novo. E a minha esposa estava na primeira fila ali, eu lembro que ela me apoiava assim com o olhar. Um olhar ao mesmo tempo que ela estava assustada, mas ela estava ali... te acolhendo. Me acolhendo no olhar. Eu me lembro que isso para mim foi super importante. Tem aquela coisa, né? Aquele resgate, não, senta, toma água assim, mas aí você tenta retomar o tema, mas fica pior. A minha primeira sensação era de fuga, a primeira reação era de fuga, era sair dali, tanto é que eu fui tomar o meu lugar, eu falei para a Patrícia, minha esposa, eu tô subindo para o quarto, fica que vai ser importante para você. E aí o segundo sentimento é de vergonha extrema, tem uma quebra reputacional, né? Então, a crise não foi só uma crise de ansiedade, não foi só uma crise de pânico, ela desova numa crise reputacional. Vergonha. Qual foi minha surpresa? E eu não sabia lidar muito bem com aquilo. O testemunho das pessoas que estavam ali, primeiro de acolhimento da maioria, o que te dá um certo amparo. Um afago, um amparo, mas também diz assim, não poderia ter palestra melhor. Por quê? Porque o teu testemunho foi aqui, um executivo nu, desnudado, caindo aqui na nossa frente, que é algo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente passa e a gente simplesmente não se dá conta ou não fala sobre. E aí você começa a ouvir, já aconteceu comigo, eu já passei isso, o meu irmão teve isso, e não sei o quê. Depois da coisa mais aguda, veio a ajuda, né? Foram um casal hoje são amigos. Olha só. Né? Que até a esposa dele também era executiva, falou assim, olha, o meu marido, né? Até posso falar, o Fernando Diniz, que é um amigo, um querido, passou por isso, e aí tem um cara muito bom,
que é um Incrível. médico, que ele trabalha essas crises e tal, e bababá. Mas não foi só a indicação do profissional, foi esse acolhimento, né, que a gente tem. E nessa oportunidade, caiu a ficha que também era importantíssimo, e isso era uma característica de que eu deveria usar o poder de me mostrar, de falar a respeito das minhas fragilidades, ser vulnerável, vamos dizer, né? Acho que é a Perfeito. palavra aí mais apropriada para o momento, e que isso seria uma marca da minha liderança. Não como fraqueza, que é o que normalmente Se se associa associa, mas como algo que engaja. e Engaja e fortalece. fortalece. Então, a partir daí, e aquele nosso encontro foi marcante, porque foi pela primeira vez eu decidi falar abertamente sobre isso, sobre esse momento de crise, Perfeito. de vergonha, de retomada, para que esse meu momento, esse meu medo, essa minha angústia, né, essa minha derrocada, vamos dizer assim, pudesse ser revelada e essa revelação servir um engajamento. Então, isso foi feito lá com aquela equipe Sim. de liderança. Depois, eu fiz isso no meu grupo de liderança. Eu falei para todos os colaboradores da Veloy sobre e o quanto aquilo me doía. E muitas vezes eu me emocionei de Claro. verdade ao falar sobre isso. E, Edu, isso gerou... Você teve ali Com aquela certeza. reação, mas era um grupo pequeno, mas isso gerou... O time se sentiu abraçado, entendeu? Falei assim, ó, se o meu líder ele tem essa capacidade de falar sobre as suas fragilidades, Eu preciso começar a fazer eu isso. preciso começar a fazer. Não, e eu tenho aqui um ativo de conexão que ele é gigantesco. Porque se ele fala sobre isso, ele pode falar sobre tudo. Eu posso falar sobre tudo. Eu Perfeito. posso falar do que tá bom, o que não tá bom, o que eu percebo, ou o que eu gostaria. Eu consigo dar ideia sem ser julgado, né? Eu consigo colocar meus temas pessoais e também não gerar nenhum tipo de preconceito. E isso abriu muitas portas. E eu percebi que isso não servia só para a Veloy, mas que isso deveria ser uma prática. É um Perfeito. Laboratório. Então, Perfeito. esse foi o terceiro elemento ali que forjou, vamos dizer assim, essa minha característica ali como líder, entendeu? Então, acho que Cara, o espírito de dono, a transparência, o executivo empreendedor, aquele cara que despe o personagem corporativo, mas, ao mesmo tempo, que usa suas fragilidades para criar ali um espaço mais forte de colaboração. Então, quando você rompe essa barreira, você cria um ambiente seguro psicologicamente e essa segurança traz confiança e essa confiança traz colaboração. profundidade, que depoimento, André. E o mais interessante é que eu estava com você nesse momento. Por isso que eu falei, cara, me marcou muito esse teu momento. E eu acho que o que você acaba fazendo, você, quando eu digo qualquer pessoa que passa por isso ou tem essa coragem, você cria o que o Simon Sinek fala que é o Circle of Safety, né? Que é esse círculo de segurança, que é o espaço seguro para eu poder me Sim. abrir, para eu poder falar das minhas fragilidades. Mas eu entro num ponto que eu tenho falado muito nos meus encontros, que eu acho que talvez eu queria escutar de você aqui. Porque tem uma linha tênue entre ser vulnerável, falar das nossas vulnerabilidades e não cair para um campo de vitimismo. Sim. Porque eu sempre falo, vulnerabilidade não é permissão para baixa performance. Sim, exato. Vulnerabilidade não é um passe livre para você não performar, para não trabalhar nos teus pontos que precisam ser trabalhados. Não tem uma linha muito tênue entre se vulnerabilizar demais e cair num lugar de vitimismo? Quando mal compreendido. Por isso que acho que você toca num ponto. Eu sempre fiz questão de separar isso. Então, você engajar pelo exemplo. É o walk the talk, ou seja, Perfeito. eu também ganho legitimidade, não só quando eu me mostro, me revelo, quando eu engajo, mas também quando eu pratico o que eu falo. Sim. Então, acho que isso é muito importante. E eu acho que o terceiro elemento, que aí você distingue bem, que é exatamente o que você falou, você ter um ambiente de segurança psicológica, de confiança, de colaboração, não significa, ao contrário, ele não é permissivo. Dizer assim, olha, você pode fazer qualquer coisa que você vai ter aqui
uma situação... vai flexibilidade. Perfeito, boa. Né? Flexibilidade. O que eu exerço é assim, eu dificilmente eu largo a mão das pessoas, mas elas precisam também dizer aquilo que elas estão sentindo, estão precisando. Por exemplo, pedir ajuda. Isso. As pessoas têm, e eu estou falando não importa o nível hierárquico, as pessoas têm dificuldade de fazer pergunta e de pedir ajuda. Mágico, assim. Você não faz boas perguntas. Porque o líder, ele também aguça esse dom de fazer as perguntas e não dar as respostas. Faz as perguntas, bota os outros para trabalhar, porque isso é importante. Claro. Isso é desenvolvimento. Isso é desenvolvimento. Então, eu também treinei e aprendi a fazer pergunta. Colocar numa situação de, olha, tá bom, qual é a tua proposta? O que você recomenda? Nessa situação, qual é o caminho? Porque senão, acontece um processo que é muito comum, né? Que é delegar para cima. Claro. Quantas vezes você já percebeu assim, o delegar para cima? Que não, tem isso. Não, então, eu já ou mandei um e-mail, eu já documentei, eu já não sei o que. Qual é a ação? Você está delegando para cima? Eu vou decidir? Então, que você fez a tua parte? Você fez a tua parte? Qual é a posição? Então, acho que esse é o debate. Então, fazer boas perguntas. A maioria dos executivos tem dificuldade de pedir ajuda. Claro. De pedir, fazer os pedidos. Então, fazer pergunta e fazer pedido. Qual é o pedido? Muitas vezes eu digo assim, você tem um pedido para mim? Queria que você me ajudasse, tal. Você foi até o ponto que você podia? Eu vou resgatar. Perfeito. Olha, eu estou com dificuldade de me engajar no time. Eu estou com dificuldade de entrar aqui e ter uma conversa com o sócio. Eu estou com dificuldade. Então, isso também é treino. Você treina. A partir do momento que você também faz perguntas e você faz pedidos, as pessoas vêm. Sim. E começam a praticar isso. Então, fazer pergunta para os outros, fazer pedido para os outros, dizer que não sabe como algo comum. Eu venho de uma época, e eu acho que você também, de que ninguém dizia eu não sei. Olha, eu não sei, eu não tenho essa informação, ou a informação que eu tenho eu preciso validar, eu volto. O problema é que as pessoas não voltam. Sim. Né? Sim. Muitas vezes. Então, eu não sei, eu errei, eu não tenho essa informação agora, vou procurar entender. O que você acha que eu poderia fazer melhor aqui? O que você acha que eu poderia fazer melhor? Tudo isso é muito rico. Por quê? Porque a gente vem do espaço de domínio absoluto. Comando e controle. Comando e controle. Só que a informação ela é cada vez mais... acessível. Mais acessível e mais dissipada. Ou seja, essa coisa de domínio das ferramentas, que era muito que a gente praticava, porque o líder era aquele que conhecia tecnicamente e tinha todas as respostas. Era assim ou não era? Era assim, com certeza. Mas muitas vezes hoje você pega executivos se colocando nesse lugar. Até com uma certa insegurança de delegar para a equipe coisas que ele acha que deveria estar no conhecimento dele. O que ele não realizou é o seguinte, ele fez a carreira inteira e chegou onde chegou, no meu caso, Sim. igualmente, porque a gente sempre teve domínio técnico, só que essa posição de liderança não é técnica, é a sua capacidade de mover, a sua capacidade de mover pessoas, a sua capacidade de criar e projetar futuros. Perfeito. Eu falo, essas são as duas características de um líder, de um CEO. É um orquestrador de pessoas e ele é um apontador, um construtor de futuros possíveis ou futuros prováveis. Ele forja futuros, ele provoca o futuro. Se ele não estiver fazendo isso, ter olho na performance, nas pessoas, no capital humano, qual é o próximo? Como é que eu faço, né? Como é que eu faço essa empresa se estender na perpetuidade, né? Esse é o papel. Isso você só faz isso dizendo assim, olha, o meu papel como líder não é ser o conhecedor, é ser o orquestrador. Cara, eu tive muita sorte privilegiada porque eu tenho contato e conheço pessoas fantásticas, né? Com esse trabalho que eu faço, eu dava aula de inglês, né? Comecei dando aula de inglês. Eu acho que eu contei para você, eu dava aula de inglês para o Dr. Miguel Krieger, né? O fundador do Boticário, para o Arthur,
Costumo dizer que, na verdade, eu era o aluno, né? Eu nunca fui o professor, porque cada aula era uma lição. Como eu estou tendo aqui, é uma troca, é uma lição. E o doutor Miguel tem algumas frases que eu lembro dele que ele falava assim, Eduardo, liderar é uma arte. Cara, e é a arte você tirar o melhor de cada um. E o que funciona para o André não funciona para o Eduardo. O que funciona para... E a gente tem que saber dominar essa arte como líder. E que não é fácil. Não é fácil, é um exercício, é uma escolha. Até outro dia eu escrevi sobre... É uma escolha, porque não é automático. Nem todo mundo quer ser líder. Você escreveu sobre isso. Nem todo mundo pode, porque é uma escolha. Porque é uma escolha que você... Primeiro, você tem que tirar essa coisa de, olha, eu domino todos os assuntos. Não é, você não está nesse espaço. Você lidera pessoas que estão nesse espaço. Perfeito. De terem autoridade técnica sobre os assuntos. Você é um orquestrador. Sim. Então, ela é uma escolha por quê? Porque ela é difícil. Porque você dedicar tempo, e é bastante tempo, para coordenar, para provocar, para perguntar, para fazer as conexões e para projetar futuro, é um outro papel, é um outro job. Então, boa parte dos líderes ainda não entendem qual é o trabalho. E tem dificuldades, por exemplo, com coisas muito básicas, né? De você conseguir tomar como válido algo que não foi você que produziu. Boa. Perfeito? Por quê? Porque você tem muito autoconfiança, porque você construiu uma carreira baseada nessas coisas. Mas aquilo ali também é viável. Então, aceitar e trabalhar com a definição, a determinação, a resolução do outro, que não é a sua, mas como algo não tem autoria, mas é absolutamente viável. Mas é que fere o ego, né? De exato. Muitas pessoas. Porque não é exatamente como você faria. Só você faria do jeito que você projeta. Claro. Ninguém mais, concorda? Então, também esse trabalho de aceitação de que, por caminhos diferentes, você pode ter, basicamente, as mesmas respostas. E não é fácil. Sim. Você diz assim, não, mas isso claro, tranquilo. Porque não é. Não é. Você tem que trabalhar o seu ego, e eu colocaria o ego também como uma barreira para boa parte dos executivos. Trabalhar o ego, e eu aprendi muito, e sofri muito, porque você não tem sempre o que você quer. Uma das grandes barreiras da vulnerabilidade é o ego. Quanto maior o ego, menos vulnerável eu posso ser, ou vou ser, menos eu vou conseguir reconhecer um erro, menos eu vou conseguir entender que a tua ideia é melhor que a minha e dar crédito para isso. Entender que eu estava errado naquele processo. Por isso que eu falo que é um processo forte de autoconhecimento, de desenvolvimento, para que a gente possa olhar para dentro e depois fazer esse movimento todo que você está falando. Passa por isso mesmo a palavra de aceitação, porque a vida é cíclica. A gente tem que lidar toda hora com a impermanência das coisas. E no mundo executivo, né? No mundo das empresas, eu não gosto nem desse termo do mundo executivo, do mundo das empresas. Na verdade, é a tua vivência onde você coloca as tuas aptidões. Perfeito. Porque você está falando, né? Naturalmente as pessoas estão nessa busca, mas é aquilo que complementa a sua vida. O trabalho não é a sua vida, mas ele é um complemento da sua vida, porque é aquilo que você gosta de fazer, porque você tem prazer de fazer. E hoje, para mim, muito claramente, eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de melhorar as pessoas, eu gosto de fazer essa mudança de status quo, eu gosto dessa coisa de pegar esse território, que é uma descoberta e não é uma coisa de marqueteiro, olha, vulnerabilidade, projeta os negócios, melhora as empresas. Um ambiente saudável melhora as empresas, né? Felicidade dá lucro. É isso. Um ambiente harmônico, feliz, ele é um ambiente mais lucrativo. E eu estou falando lucrativo não só no aspecto financeiro, em todos os sentidos. Claro. Né? De pujança organizacional. Então, quando está bom, essas coisas estão equilibradas, tudo fica mais harmônico. Né? Então, esse é o verdadeiro conceito de saúde organizacional. Dá medo sentar numa cadeira, você senta hoje, ou quando você assume uma cadeira de CEO de alta liderança, dá medo? Dá medo. Opa, quando eu... Também nessa época, né? Tem bastante coisa nessa época ali, 2020, 2021. Eu comecei a explorar mais essa coisa de redes sociais, né? LinkedIn, que tal. Eu sempre tive muita
preguiça mesmo de outros tipos de rede, onde você fica ali mostrando tua vida e tal. Mas o LinkedIn eu achei que era quase que uma missão, porque acho que eu tinha e tenho coisas para contar. Até quem está ouvindo quiser me seguir no LinkedIn é fácil, André Turqueto. Mas eu falei assim, poxa, eu vou fazer o famoso post dos 100 dias, né? Aquele recap dos 100 dias. Sim. Que geralmente o que o executivo faz ali no reporte de 100 dias? Peguei um negócio assim, e tá assim, e não sei o quê. Os fiz quick wins, isso, né? fiz aquilo, e não sei o quê. E eu sempre tive um olhar muito ali, pé atrás, com essas... Né? Porque todo mundo faz tudo. Sim. Todo mundo é 3, todo mundo é não sei o quê, todo mundo não sei o que lá, o cara fez aquilo. Bom, falei, ó, meu espaço nessa rede não vai ser isso. Claro que eu tenho ali por obrigação, né? Falar dos avanços da indústria, dos feitos da Veloy e tal, mas aquele é um espaço de eu revelar essas coisas de liderança mesmo. Então, o meu post de 100 dias sobre medo. Quanto eu tinha de medo naquilo, quanto o medo ao mesmo tempo me alimentava, mas me paralisava e tal. Deixa eu pegar esse gancho. Eu falei que tinha uma surpresa no podcast. Ah, é? E você me deu agora aqui a oportunidade que eu estava esperando. Vamos lá. Desculpa te interromper. Não. Mas eu falei que você vai ter a surpresa que é um trecho do livro, O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo, que eu acho que é um livro fantástico. Eu costumo dizer que as reflexões são geralmente um soco no estômago, mas que a gente precisa. E nesse momento, tá lá o menino e a toupeira, os dois estão sentados, né, olhando assim para o horizonte, e aí tem a seguinte conversa. O que tem lá longe? O desconhecido, revelou a toupeira. Não tenha medo. Imagine como seríamos se tivéssemos menos medo. E eu queria que você conectasse um pouquinho. Além do livro ser fabuloso, as ilustrações são lindas, né? Verdade. Depois eu conto uma coisa, porque eu desenho, né? E eu uso o desenho ali também como fonte de conexão, de inspiração. Que legal. Mas o medo, ele educa, ele melhora a tua autopercepção, tua percepção ali de risco. Coloca uns guardrails, né? Coloca uns guardrails ali que acho que são importantes, porque senão, né? Na vida você vai se esborrachar. Sim. Nas empresas você vai fazer bobagem. Então, o medo ele tem essa função temperar. Mas eu acho que aqui, e o trecho do livro ele é tão bonito, eu acho que o medo e o desconhecido, e a página em branco, ele tem quase que um componente de magia, né, sobre nós, assim, mim, por exemplo, o desconhecido é sempre mais interessante. Ele é atraente, né? O conhecido, ele é confortável. Sim. O conhecido, ele paralisa mais do que o medo. O medo incentiva. O medo controlado, entendido. Né? Você tem que entender o medo. E uma das coisas que eu aprendi, e também aprendi com muito, inclusive com esse médico que me resgatou pós-crise de pânico, foi como é que eu olho para mim. Perfeito. E a partir da minha linguagem e do meu sentimento corporal, eu perceber que eu tô com medo e canalizar esse medo. Então, e usar a perspectiva do medo como algo que te desafia e não que te paralisa. E aí vai uma das tuas virtudes, né, que você fala que eu gosto de ser um status quo changer. Um agente de mudança. Passa por aí, né? Passa. Porque você tem que sobrepor o medo, você tem que saber que eu não sei bem como é que, mas deixa eu arriscar aqui. Passa. E é o tal eu acho que é quase que uma adrenalina ali que você coloca saudável, vamos dizer assim, que você coloca no dia a dia, que é exatamente isso. Não é que você vai dar salto no escuro, mas você passa a ter cada vez mais compreensão de elementos que eles não são visíveis, não são tangíveis, que é percepção. Hoje eu tenho uma percepção aguçada assim, das coisas que podem acontecer, ou que poderiam vir a ser tendência, ou que a gente deveria estar olhando e a gente não está olhando e tal. Mas eu gosto muito, né, de lidar com esse medo. E eu acho que quando você combina essa convivência, vamos dizer assim, harmônica, com esse medo, com esse desconhecido, e entende, e acho que também tem isso, que as coisas são efêmeras. Não é porque você tomou um revés
que aquilo ali te marcou o futuro para sempre. Perfeito. Conviver com coisas boas que um concorrente faz, ou com uma disrupção da indústria e tal, e conseguir dar a volta por cima, ou conseguir entender que aquilo é um ciclo, e que no próximo ciclo é seu, e você vai trabalhar naquela perspectiva, também é uma autoeducação e também é um controlador de ego. Né? A gente estava aqui falando sobre ego, saiu nas bancas uma entrevista que eu dei na Você RH. E foi super legal. Então, conversa assim, como a gente está tendo com o editor. E ficou muito legal assim, a matéria. Tive feedbacks muito bacanas e tal. Quando saiu no impresso, isso no digital, quando saiu no impresso, o headline foi assim, um CEO que pede desculpas. O meu ego me atropelou, porque eu peguei e falei assim, até mandei para a assessoria, puxa, isso aqui vai dar margem para interpretação. Aquilo que a gente estava falando. Vai parecer que é um CEO que falha a todo tempo e pede desculpa. Na performance, na entrega de resultado. Coisa que é antítese das coisas que... Mas isso é ego. Bateu lá um pouquinho, né? Bateu, claro. Eu falei assim, cara, como é que eu vou ser percebido assim? Mas isso é ego. E não faz nenhum sentido. Até pelas coisas que eu acredito. Claro, e que você pratica. Defender e pratico. E que você pratica. Né? Então, é assim... E acho que esse negócio coincide muito com aquilo que você falou. Ser vulnerável não é ser permissivo. Abraçar o erro, aceitar o erro e fazer com que o erro seja um aprendizado não significa ser tolerante com o erro. Então, acho que tem muita coisa assim do resgate, dizer assim, tem um problema, tem uma questão aqui, estou sofrendo tal coisa, estou com medo, estou angustiado, estou aqui, não sei lidar com isso, não estou entendendo, o pedido de ajuda, ele é muito legítimo e eu adoro. Agora, o que você não faz... pedir ajuda e não entregar o que se espera, aí já é uma, vamos dizer assim, uma disfunção. A gente gosta de falar, né? Cara, que papo bom, André. Eu tenho um monte de perguntas que eu não vou conseguir fazer, mas tem duas que eu preciso fazer. Vamos lá. Uma delas é o seguinte. Cara, qual foi o feedback mais duro que você já recebeu na tua carreira? Como é que isso te transformou? Você lembrar aí um feedback duro que você recebeu, mas que aquilo foi também um impulsionador para uma mudança forte. Você lembra? Lembro. Mas teve um, e até a pessoa que está ouvindo vai saber do que se trata. É o seguinte, eu vim, né, de corporações muito grandes. Citibank, Bank Boston, né, BlackRock e tal. Então, eu sempre tive vamos dizer assim, uma linha meio de atuação de grandes empresas internacionais. Eu estou falando na postura, na linguagem, nas referências que você usa e tal. Eu voltei a trabalhar no Brasil, eu estava fora do país, em Nova York, né? Eu ficava em Nova York, mas eu era responsável por alguns países na América Latina, então eu tinha uma rotina de viagem gigantesca. E quando eu voltei para cá, 2011, mais ou menos, 2012, eu tive um choque cultural gigantesco, porque eu assumi uma cadeira numa diretoria na CVC, que é uma empresa de varejo, uma empresa que tem sede em Santo André, que lida com pessoas de uma classe mais baixa, né? Varejão, então uma rotina. Aquilo ali, lógico que gerou ali uma ruptura. Um descompasso, né? Até do que... E depois, logo, eu fui trabalhar em 2014, que eu entrei ali no Grupo Elopar, trabalhar ali com o diretor na Alelo, mas eu trouxe dessa minha vivência um cacoete linguajar, de postura, de referências, não sei o quê, que eu não percebia, mas causava uma estranheza gigantesca nas pessoas. O presidente da empresa à época, chegou uma vez, uma conversa meio que assim, e isso era engraçado, e a gente fez depois, e a gente é muito próximo hoje, amigo, que é o Gouveia,
Mas... O que ele falou para você? Ele foi duríssimo. Ele falou assim, pô, você tem que mudar a tua postura, porque não sei o quê, né? São os termos em inglês, é o não sei o quê, né? As referências que você faz não tá à altura das pessoas, que as pessoas conseguem conectar, não é a realidade delas e tal. Não, lógico, não falou com essas palavras. Sim. E foi legal, porque depois a gente fez um trabalho bem intenso ali de convivência, porque aquilo também para mim era novo, claro. E isso foi uma descoberta, que era lidar com um público, né, e com um ambiente que não era aquilo que eu estou acostumado. Eu não consegui me despir, mas era inconsciente. Não era intencional. Zero intencional. Sim. Então não tinha nenhuma coisa proposital ali, mas era aquilo. E isso foi muito educativo para mim, porque eu entendi que eu precisava mudar. E quando você entra numa determinada corporação, num ambiente novo, essa adaptação, essa reprojeção, ela é absolutamente necessária. Mas é um feedback de olhe para a pessoa. Olhe para a pessoa que você está interagindo e cria essa conexão. E você sabe o que foi legal, Edu? Eu também nunca falei para ele isso, mas a gente sabe. Foi quase terapia de casal. Esse negócio. Por quê? Porque ele me via, ele via meu valor como executivo, eu tinha essa questão né, e a gente precisava se reconectar, e aí eu fui fazer um coaching junto, especializado, ponto de controle junto, quase terapia de casal, mas porque ele acreditava em mim, no meu potencial como executivo, sabia que tinha esse ponto, me deu um feedback duro, até então não revelado, que também era algo que ele entendeu que não fazia isso, né? Não dava esses sinais, porque senão seria mais fácil de fazer. E a gente resolveu isso com, lógico, um trabalho de coaching, mas foi rico para mim, que eu pude entender que é necessário fazer esses reboots, vamos dizer assim. É um reboot. É para a gente ficar de olho na nossa linguagem, na terminologia que a gente usa. É olhar para o outro, para você poder se conectar e se comunicar de uma maneira que crie conexão e não desconexão. É isso. E, Edu, eu tenho um orgulho de alguma coisa assim. Até as demissões mais duras que eu fiz, eu coloquei o melhor de mim, um carinho, uma capacidade ali de apoiar, de me colocar no lugar do outro também, de sofrer junto muitas vezes. Eu tenho essas pessoas que eu tive que desligar por alguma razão, muito próximas a mim. Sabe? Pessoas que eu tenho contato, pessoas que gostam, que eu sei que gostam de mim, que me valorizam e tal. Então, isso para mim é um ativo. Saber lidar com essas coisas é fundamental. Mesmo as coisas mais duras que você faz, os feedbacks mais duros, dados com empatia, com respeito, né, com carinho, com atenção plena, eles soam diferente. Futuro de liderança, para fechar. Cara, tem muita gente escutando a gente aqui que está iniciando ou que tem uma equipe que lidera ou que já é um alto executivo ou executiva. Se você pudesse deixar um conselho para líderes que ainda estão presos àquela lógica da autoridade, que a gente falou no início da nossa conversa, aquelas pessoas que ainda estão presas a essa lógica da autoridade. Cara, que conselho você daria? Que conselho você deixaria? Essa é difícil, porque são muitas coisas, né, Edu? Mas, assim, se pudesse resumir aqui para os teus espectadores, teus ouvintes, eu acho que se desapeguem, se reeduquem. Vou explicar por que eu estou dizendo isso. Se desapeguem, eu acho que o grande mal executivo é o ego. É o ego. Essa falsa ideia de que, ao se mostrar em dúvida, com medo, ao colocar na mesa seus sentimentos, isso vai, de alguma forma, depor contra esse ativo intransponível. A sua reputação. De reputação. Credibilidade, entrega, potência. Isso tem muito a ver com os discursos que dominam hoje muitas empresas e tal, porque é um discurso fácil de dizer,
todo mundo pode. Todo mundo pode ser empresário. Não, nem todo mundo pode ser empresário. Todo mundo pode ser líder. Não, nem todo mundo pode ser executivo. Você é o líder, você realmente é o líder da sua vida, né? Mas nem todo mundo pode ter uma função executiva. Função executiva de líder, né? Alguém que cuida de gente precisa ter aptidão para cuidar de gente, precisa querer cuidar de gente. Então é uma opção. E dá trabalho. E dá muito trabalho. E desgasta. E isso não é falado. Eu acho que você ter essa consciência e você ter esse desapego de dizer, eu posso dizer eu não sei. Eu não preciso e não devo ser o dominante técnico em todos os assuntos. Isso não é o meu trabalho. O meu trabalho é manter um time coeso, engajado, capaz de transformar suas organizações, inspirar e provocar a construção de futuros. Perfeito. É isso. Do outro lado, Reeduquem também tem uma falsa ideia, e eu sou muito crítico, eu não estou falando todos os líderes, mas a gente vive uma crise de profundidade. As pessoas perderam a capacidade de estudar, de se basear em fatos, de estudar. E pode ser que tenha a ver com mais facilidades, mais dispersão da informação, uso de inteligência artificial, né, na mão de todo mundo. Existe uma certa preguiça corporativa para você realmente trazer os assuntos e estudar, e eu acho que o executivo tem perdido essa capacidade de se conectar e se atualizar em vários assuntos. Então, não é o tecnicismo, né? Não é aquela prática só. É você voltar para a teoria, para o acadêmico, para o conhecimento. O repertório, e eu converso com muitos executivos, é absolutamente estreito. Ao aumentar repertório, você vai aumentar a possibilidade de conexão. Claro. O repertório, eu estou dizendo, repertório político, repertório cultural. Comportamental. Comunicativo. Aí? Então, isso para tudo. As pessoas não leem mais. Verdade, é verdade. Eu não estou falando nem aqui o livro. As pessoas não leem mais textos longos. E muito da nossa vida é sobre ler, compreender, projetar. Existe uma certa preguiça corporativa e até de incentivo com que as pessoas estudem mais coisas. Porque a ampliação de repertório é fundamental para esse segundo ponto, que é criar futuro. Você não consegue fazer a criação de futuro, e isso não pode colocar em qualquer ferramenta de inteligência artificial. Você pode ter algumas proxies, mas você não tem aquela criatividade suficiente para fazer esse papel de um grande formulador de futuro se você não tem um repertório cada vez mais ampliado. E aí, por último, não menos importante, eu cito essa coisa dessa bronca com o CLT, porque agora virou, porque CLT como se fosse um sinônimo de fracasso. E eu gosto muito dessa ideia de voltar a fomentar a ideia de que o executivo pode ser empreendedor. Quem trabalha numa empresa pode e deve ser um empreendedor. Então, eu gosto, e quem trabalha comigo sabe que eu fico lapidando essa ideia do lifelong learning, Perfeito. Que é isso, do executivo empreendedor, dessa coisa de diligência. Eu acho que seja diligente. Diligência, eu estou no controle, eu tenho dúvida, eu tenho medo, eu tenho um cenário de incerteza, olhando aqui o trecho do livro, mas é isso que me motiva a fazer diferente, né? Fazer melhor. André, que bate-papo maravilhoso. Galera, esse foi mais um Long Vision Talks, dessa vez compartilhando a voz de André Turqueto, CEO da Veloy. Cara, eu tenho uma admiração gigantesca por você. É recíproca. E, de novo, obrigado a você pela participação, aos ouvintes e colaboradores. Quer saber mais sobre histórias fantásticas de grandes líderes? Curte aqui o canal, segue a gente, compartilha os episódios com quem precisa daquela grande pitada de inspiração. André, valeu, cara. Obrigadão, Edu. Valeu. Obrigado pelo convite, sempre à disposição aí, viu? Que é Prazer. Isso.